E aí, pessoal que acompanha meus vídeos, beleza? Às vezes a gente se pega naquela sinuca de bico e fala assim, pô, será que dá para fazer o retoque? Tem que fazer a pintura da peça inteira ou não? Então, aqui à minha direita tem uma CG, essa é a moto da dica de hoje. E do outro lado tem uma Viraguin 250 com uma pintura tricoat, ou seja, são várias camadas que formam a cor da moto. Isso aqui tem jeito de fazer retoque? Tem sim, bem complicado e passa quase imperceptível. Já fiz retoque desse, mas é complicado. Então, de imediato aqui, a minha recomendação seria faz a pintura da peça inteira para não ter nenhuma espécie de defeito. Agora, quanto a isso aqui, a pintura de cor única pode fazer o retoque que fica perfeito. E o melhor de tudo, dá para aproveitar o adesivo caso ele não tenha sido ferido ou machucado durante a manutenção, o reparo da lataria ou até mesmo na própria queda, né? Então bora lá comigo que essa é a mini aula do dia de hoje. Bora? O primeiro segredo para um bom acabamento na pintura é a preparação. E aqui no caso foi feita a lanternagem e a massa é para corrigir as imperfeições as ondulações da lata. Que no caso aqui é só uma casquinha de ovo, é bem fininha, extensa, mas bem fininha a camadinha. E para aplicar a massa tem que aplicar em cima da lata direto. É bom evitar, apesar de ser uma massa poliéster, que é um material de boa qualidade. E o acabamento final aqui de lixa, eu usei lixa 400. E a princípio aqui seria o momento ideal para a aplicação do primer. Mas eu não vou usar o primer, eu vou usar direto a tinta. O isolamento do adesivo que você vai aproveitar tem que ser bem caprichado na hora de fazer o recorte. Aí, embora você vai deixar a fita sobrar para os lados e tal, na hora de fazer o recorte, eu vou dar a dica lá no final, a medida certinha onde você vai recortar. Aí, em relação à pintura, nesse caso aqui, olha, começa com uma poeirinha e na realidade eu aplico são 3 demãos. E antes da última demão secar completamente, tem que ser feita a remoção do isolamento do adesivo, porque se a tinta secar, ele vai formar uma quina muito alta, aí acaba comprometendo a qualidade do acabamento. E depois da tinta curada já, você tem que queimar uma lixa 400 em todo o tanque, tanto o lado lesado como o outro, porque o verniz você vai aplicar no tanque inteiro. E lixa 400, né, como eu disse, e a melhor maneira de você sentir se tem algum defeito é tateando o tanque. Você tem que ser bastante carinhoso com ele. Que isso aqui é onde você vai sentir se tem alguma irregularidade, porque não tem nada mais sensível que suas próprias mãos. Aí, novamente, fazer o isolamento do adesivo. Aí, capricha certinho. Refaz o recorte um pouquinho além da borda externa do adesivo. Aí no caso, e vou aplicar a última demão de tinta, que é bem ralinha, só uma poeirinha, e expandindo um pouquinho. Vocês notem que a pintura fica até fosca. Aí está o outro lado do tanque, e aí o lado que foi retocado. Vou remover o adesivo, e como é só uma poeirinha, não depende de lixa, de mais nada, eu já vou aplicar direto o verniz. E começa com poeirinha. E sucessivamente vou engrossar as demãos até chegar à última. Deixar secar bem o tanque e a partir daí já partir para o polimento. Um detalhezinho que muitas pessoas fazem vista grossa, alguns lugares você nota que o camarada faz a pintura e deixa a boca do tanque sem fazer o isolamento. Gente, não faz isso não. A boca do tanque com tinta para o lado de dentro, isso aí é facilmente visível que a qualidade do serviço do cara é péssima. Então isso aí não deve fazer não. Por menos capricho que você tenha, pelo menos a boca do tanque você tem que fazer o isolamento. Aqui está o tanque sequinho antes de fazer o polimento. Lixa para preparação para o polimento. Já instalei na moto, ó, lixa 600 e depois 1200. Isso aí vai deixar já bem lisinho mesmo. Aí daí para frente é só partir para politriz, um pouquinho de capricho e prontinho. Aí massa branca número 2 para o polimento, independente de marca, e tome politriz.
Aí, ó, o isolamento da boca do tanque proporciona esse acabamento original, indiscutível. Uma dica super importante em relação ao isolamento do adesivo é o seguinte: aqui vocês notem que tem a linha divisora do adesivo. Quando você for fazer o isolamento, você nunca vai fazer o recorte da fita exato nessa quina, e sim um pouquinho para dentro. Fica entre a cor do adesivo e essa parede. Então você joga o recorte aqui assim, e depois que você aplicou a demão de tinta fininha que vai sobre o adesivo, você queimou a lixa, ele regula o desnível, então acaba corrigindo todas as imperfeições e fica perfeito como se fosse original. Como vocês notem aí, o adesivo está aqui como se fosse original, e esse é o lado que foi retocado, claro, né? Tá aí, ó. Perfeito. De repente você tenha questionado por que eu não apliquei o primer logo no início, antes da primeira demão de tinta. Na realidade, quando o acabamento fica muito bom, é melhor você aplicar direto a tinta. Por quê? Mas isso não te impede de aplicar o primer não. Porque a questão é a seguinte: se o acabamento ficou muito bom, você aplicar direto a tinta, você vai evitar mais camadas, que perde qualidade de serviço com o tempo depois. Então, menos camadas, melhor acabamento. Não que uma demão só de tinta vai ser o suficiente não, de maneira alguma. Mas se você evitar o primer ali, vai ser melhor ainda. E o detalhe é que, quanto mais você capricha na preparação da superfície a ser pintada, melhor vai ser o acabamento no final do serviço, tá bom? Então essa é a dica de hoje, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like aí, pessoal. Eu tô vendo que dá muita visualização, mas o pessoal não tá clicando no like. Então, dá esse joinha aí pra mim, tá bom? Forte abraço, fique com Deus e tchau!